Esse é meu miliomímetro. Tudo começou quando eu queria fazer uma fonte de alimentação linear. Aí eu esbarrei no primeiro problema, que era saber o valor da resistência shunt. É uma resistência que vai ser usada para monitorar a corrente nessa fonte. E o valor dessa resistência é muito baixo, menor que 1 ohm e por volta de 10 miliohms, por aí. Aí bateu a minha dúvida, como é que eu vou medir? O multímetro, ele tem limitação. Os próprios fios do multímetro têm resistência comparável com a resistência que eu quero medir. Então eu vou medir coisa errada. Alguns têm a capacidade de botar os fios em curto, aí vai dar um valor de resistência, aí você aperta a tecla relativa e ele zera, aí você mede a sua resistência menos esse valor dos conectores e dos fios. Acontece que só tem uma casa decimal, então você não tem precisão. Então foi necessário fazer um miliomímetro. Bom, esse é o meu miliomímetro que eu fiz. Deixa eu... Tá aqui. Fiz numa caixinha de sabão. Tá? Essa caixinha daqui tem uma tampa que você pode tirar facilmente. Aqui você entra o negativo. Aqui você entra o negativo da fonte de alimentação usada. Aqui você entra o positivo da fonte de alimentação usada. Essa fonte eu projetei para ficar o valor dela entre 5 e 6 volts. Por exemplo, uma fonte de carregador de celular daria para botar aqui, negativo e positivo, tá? O consumo desse aparelho é 100 mA. Então, a fonte poderia tranquilamente prover essa corrente sem alterar o seu valor de tensão, tá? Aqui é o negativo e aqui é o positivo. Então, esse aparelhinho daqui, ele gera uma corrente de 100 mA que sai daqui, passa pelo resistor, por exemplo, um resistor qualquer, passa pelo resistor e volta para cá. Então, mesmo que os leads, os fios sejam compridos e tenham resistência comparáveis com a resistência que eu quero medir, o que acontece é que ele vai adaptar a tensão aqui para sempre jogar 100 mA para cá. Claro que isso existe limite, né? Se eu deixar em aberto, 100 mA vezes uma resistência infinita, daria uma tensão infinita. Então ele tem alguns limites. E esses limites permitem que eu use resistor de 1 ohm para baixo. Tá? Até 2 ohms talvez. Não fiz as contas, não, tá? Mas
a faixa que eu quero medir, essa fonte de corrente funciona. Tá? E como é que é essa fonte corrente? Como é que eu projetei ela? Esse é o circuito montado, tá? Aqui eu usei um capacitor eletrolítico na entrada da alimentação de entre 5 e 6 volts, porque os fios que vêm aqui podem ser compridos. Então, esse capacitor eletrolítico aqui, ele ajuda a tirar algum ruído ou instabilidade. Esse sujeitinho aqui é uma montagem no encapsulamento TO220, é um LM317. Ele está configurado como fonte de corrente. Esse tripote aqui ajusta a corrente. Esse outro capacitor aqui estabiliza essa corrente. E foi necessário mais um resistorzinho que está aqui. Ah. E aqui é a saída da fonte de corrente. O circuito, eu vou mostrar agora. Aqui eu botei um símbolo da resistência a ser medida. Então aqui é a entrada, saída dos 100 mA, entrada dos 100 mA, tá? E aqui 0 volts, aqui de 5 a 6 volts, tá? Esse é o esquema do meu miliohmímetro, tá? A entrada de 5 a 6 volts que eu escolhi esse valor, tá? Tem um eletrolítico, a entrada de 5 a 6 volts, tem esse eletrolítico daqui de 100 microfarads por 25 volts, que está aqui. A tensão pode ser menor, mas esse é o que eu tinha. O LM317 está aqui. Tá? Aqui ele tem uma resistência entre out, a saída out e o ajuste, tem que ter uma resistência tal que por aqui venha 100 mA. Essa resistência tem que ser 12 volts, 12 ohms e alguma coisa. Esse alguma coisa é função da precisão dessa tensão fornecida pelo LM317. Então, o que eu fiz? Eu botei um resistor de 15 ohms, com a precisão normal dele, sei lá, 5%, né? E botei um tripote multivoltas. Então, aqui está o resistor e aqui está o tripote multivoltas. Esse tripote multivoltas tem 100 ohms.
movendo ele mais ou menos perto do meio, eu vou conseguir calibrar essa saída para fornecer 100 mA, tá? Na saída também, eu botei, na saída não, em paralelo com esses dois, com o resistor e o trim-pot, eu botei um outro eletrolítico de 10 microfarads por 15 volts, tá? Para estabilizar também. Bom, então, deixa eu melhorar aqui. Então, o resistor a ser medido está entre o zero, tensão zero da minha fonte e esse ponto aqui, que é o ponto ajuste. Esse é o resistor. E aqui eu tenho que garantir 100 mA, tá? Com isso, o fio aqui e o fio aqui, que vai para esse resistor, pode ter um valor ôhmico da ordem de grandeza desse resistor. Porque esse circuito é uma fonte de corrente. Então, se a resistência do fio aumentar, a corrente também vai se manter. Então, pelo resistor vai passar sempre 100 mA, tá? E pela lei de Ohm, eu sei que V é igual a RI. Como eu estou querendo saber o valor de R, então a expressão fica R é igual a V sobre I. V eu meço com um multímetro e o I eu sei que são 100 mA, tá? Fazendo umas contas bom, então V0, essa tensão do multímetro, é igual a 0,1 ampere vezes a resistência que eu estou querendo determinar. Por que você escolheu 0,1 ampere? Porque quanto maior a corrente, maior a tensão que eu vou medir sobre a resistência. Acontece que se eu começar a aumentar o valor da resistência, aqui vai começar a aumentar a dissipação. A minha fonte não pode ser qualquer uma, tem que ser capaz de fornecer a corrente na tensão que ela fornece, entendeu? Então, costuma-se optar por 100 mA ou 0,1 ampere, tá? Então, o R, a resistência, é igual a V0 sobre a corrente, que essa eu já conheço, tá? Bom, agora, como é que eu vou ler isso no meu multímetro? A resistência é igual a V0 sobre 0,1 ampere. Se V0 estiver na escala de milivolts, eu vou ler um valor 1000 vezes maior. Então, por isso, eu estou usando um valor, um coeficiente 1000 vezes menor para contrabalançar essa leitura. Então, na realidade, esse 1000 elevado a menos 1 é 1 milésimo, que multiplica 1 milésimo. Então, 1000 no denominador vezes 0,1 dá 100. Então, fica 1 centésimo da tensão do multímetro na escala de milivolts. O que é isso? Se eu botar na escala de milivolts, o valor da resistência vai ser o valor lido em milivolts dividido por 100. Tá? Aqui é o caso de eu aplicar
nesse ponto aqui um ganho de 10 com um operacional. Não usei isso porque não foi necessário. Mas caso eu tivesse que usar, então se eu aplicar um ganho de 10 em V0, a resistência continua sendo o mesmo valor, 1 sobre 1000, vezes V0 em milivolts. Então, eu leria o valor da resistência igual ao valor da tensão medida na escala de volts. Tá? Milivolts com 1 sobre 1000 cancela, então fica volts. Então, eu poderia ler o valor da resistência diretamente na escala do multímetro em volts. Outro detalhe é o seguinte: a saída aqui e aqui, saída fornece 100 mA. Então aqui vem os 100 mA, né? Vai passar pela resistência, que eu não sei qual é o valor, mas ela passa pelos fios, né? Como isso aqui é uma fonte de corrente, vai continuar passando 100 mA por aqui, tá bom? Aí eu boto o medidor de tensão na resistência direta. Aqui não passa corrente. Corrente é quase nula, né? Então não vou ter queda aqui, tá? Essa é uma conhecida, uma ponteira Kelvin. Ponteira Kelvin. É isso daqui, ó. Aqui tem a resistência que eu quero medir passando a corrente. Essa corrente é injetada aqui por esse fio vermelho, acompanha ele, vem aqui, passa pela resistência e sai pelo fio vermelho dos 100 miliamperes, que são esses dois fios, tá? E a tensão eu meço com esse outro fio azul que vem aqui e vem aqui, tá? Então essa é a ponteira Kelvin. Ela joga corrente em cima de um resistor através de uma fonte de corrente e mede a tensão. Aqui eu vou ver. Aqui, por exemplo, é uma ponteira Kelvin. Essa é uma ponteira, uma das duas ponteiras Kelvin. O que acontece? Reparem que aqui saem dois fios. E eles estão aqui, na garra jacaré. Cada lado da garra jacaré tem um fio, tá? E eles terminam em dois terminais. Um desses terminais vai para a fonte de corrente, tá? E o outro terminal vai para o multímetro, tá? Medida de multímetro na escala milivolt DC, tá? Então aqui, esse é o positivo, o lado positivo da ponteira Kelvin. O lado negativo está aqui, é idêntico, a única diferença é a cor, tá? Também tem dois fios
tem a garra jacaré, um fio em cada lado. Quando você bota o resistor, um dos fios vai injetar corrente e outro fio vai monitorar a tensão, tá? Então a coisa fica assim, ó. A coisa fica assim. Tá vendo? Fica exatamente assim. Garantindo que passe 100 mA. Bom, esse daí terminou essa etapa. A próxima etapa é a calibração. Como é que eu vou saber que tem 100 mA na minha fonte corrente? Bom, aqui está o meu circuito montado funcionando. Apliquei aqui a tensão de alimentação, está em 5,03, tá bom? Aqui é a fonte corrente. Então, o positivo, eu liguei aqui no multímetro calibrado para miliampere. Então, o positivo daqui vai para o positivo do multímetro calibrado com miliampere. E o negativo do multímetro vai para esse terminal aqui, tá? Então o que tem aqui? Fonte de corrente, multímetro na escala de miliampere e retornando aqui, tá bom? Tá dando 98,1. Eu fiz esse calibradorzinho. Vou calibrar aqui. O tripótico. Ops, passei. Então está com exatos 100 miliamperes, certo? Agora eu vou desligar a fonte. Tirei os fios que vieram com o multímetro e estou botando os outros dois fios da ponteira Kelvin na escala de... Estou botando aqui em comum, tensão, milivolt, DC, tá? Ele está aberto. Aqui
Eu vou curto-circuitar, vai dar 0. Tá aqui, 0 volts. Repara que esse multímetro aqui, na escala de milivolts aqui, ponto decimal está aqui. Tá aqui se aqui fosse 1, seria 100 microvolts. Se aqui fosse 1 e aqui 0, 0, 0, seriam 10 microvolts. Bom, agora vamos medir um resistor. Primeiramente eu vou colocar em curta essas pontas para ver se ele vai medir 0 ohms. Tá certo, curto 0, tá? Agora eu vou medir um resistor de 0,22 ohms. Então, o que a gente tem aqui? A gente pode ler de duas maneiras. Ou anda 2 casas desse ponto para cá, 1, 2, e lê diretamente em ohms, 0,2122, né? Ou anda uma casa para cá e lê em miliohms, 219 miliohms, tá bom? Agora eu vou medir, atendendo a pedido de um amigo, eu vou medir a resistência desse fio daqui. Ele tem aproximadamente 3,5 centímetros. É um fio comum usado em protoboard. Então, se eu ando uma casa do ponto para cá, eu leio diretamente em miliohms, 3,3 miliohms. Ou ando 2 casas para cá, leio em ohms, que dá 0,033 ou 3,3 miliohms. Tá? Aí.